Das presidenciais, comigo hoje Marisa Matias, eurodeputada com doutoramento em Sociologia, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, e Paulo de Moraes, professor universitário, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade, antigo vice de Rui Rio na Câmara do Porto, candidato independente. Boa noite a ambos, bem-vindos. Sorteámos a primeira intervenção. Marisa Matias diz que Cavaco Silva foi um presidente do PSD. A Marisa não será, se for eleita, uma presidente do Bloco? Bem, boa noite antes de mais, e boa noite também. Bom ano a todos e a todas que nos estão a ouvir. Não, claro que não. Eu penso que é muito claro que Cavaco Silva foi um presidente do partido e que defendeu determinados setores da sociedade em detrimento de todos. Ele procurou ser um presidente que tentou garantir a estabilidade do sistema financeiro e dos interesses económicos e não a estabilidade da vida das pessoas. Acho que esse risco de conotação eu não corro de maneira nenhuma. Não com o PSD, obviamente, mas o que eu perguntava é se não será uma Presidente da República do Bloco. O que é fundamental para o exercício da Presidência da República, do cargo de Presidente da República, é nós sabermos a trajetória, o perfil de cada uma das candidatas e perceber quais são os níveis de dependências e independências que temos e aquilo que pauta o nosso programa, a nossa proposta e a nossa vida política. A esse respeito, acho que não há dúvidas nenhumas que a minha postura e a minha posição é defender o país, aqueles que aqui vivem, aqueles que aqui querem viver, independentemente de partidos. Tenho valores, princípios que defendo, não tenho nenhuma vergonha deles, não tenho nenhuma vergonha do apoio partidário do Bloco de Esquerda, mas isso, quero dizer, é perfeitamente compatível com a defesa dos direitos que estão consagrados na Constituição, seja com qual forem as forças políticas que estiverem no exercício. O que é fundamental é garantir a estabilidade das pessoas e não a estabilidade dos interesses económicos. Mas, Marisa Matias, mas enquanto Presidente ficámos ontem a saber, chumbaria o retificativo apresentado pelo Governo de António Costa. Já disse que com o PS não há abandono da austeridade. Enquanto Presidente não seria um ruído... Não seria uma força de bloqueio para o governo do Partido Socialista? Não, repare, ruído foi o que nós tivemos nos últimos anos, instabilidade foi o que nós tivemos nos últimos anos, precisamente. Minha dúvida é se no futuro não seria assim. Não, de forma nenhuma. Nós sabemos, e toda a gente sabe muito bem, que a opção escolhida pelo governo de António Costa teria sido a reintegração na Caixa Geral de Depósitos, quando falamos do Banif. Toda a gente sabe também que a opção da maioria na Assembleia da República, neste momento, seria essa. O que faltou ao governo, o que faltou à maioria, à nova maioria na Assembleia da República, foi ter um Presidente da República que pudesse ter sido um parceiro fundamental para não voltarmos a ter dinheiro dos contribuintes enterrado no sistema financeiro. Porque o problema do sistema financeiro é um problema de regime em Portugal. E eu não poderia nunca, de maneira nenhuma, pôr uma cruz, assinar de cruz mais 3 mil milhões de dinheiro dos trabalhadores, dinheiro dos nossos impostos, de toda a gente, mais uma vez para o setor financeiro. Dito isto, era preciso devolver o debate à Assembleia da República. Estamos a falar de duas questões diferentes. No caso do Banif seria assim, não era criar ruído, era dizer acabou este roubo às pessoas em favor do setor financeiro, estamos a entrar num novo ciclo. Eu penso que o ciclo que vai iniciar-se agora em 2016 é precisamente a antítese disso. É de recuperação de salários, de pensões e de não permitir entregar ao setor privado um banco limpo pelo dinheiro dos contribuintes. Porque é disso que estamos a falar. Portanto, não era criar ruído, era pura e simplesmente pôr as instituições a funcionar, procurar contribuir para isso mesmo e para salvaguardar os interesses de toda a gente. E contrariar o governo, as intenções do governo do Partido Socialista? Não, as intenções do governo, como disse, e toda a gente sabe, a posição do governo era a da integração do Banif na Caixa Geral de Depósitos. Mas, como disse, depois há outra dimensão, que é da resolução. Já agora também valia a pena falar sobre isso, porque se a resolução tivesse sido 2 semanas depois, entraria já no quadro da resolução europeia, do Fundo Europeu de Resolução, e aí já as contas seriam outras. Nós não tivemos em nenhum país da União Europeia resoluções bancárias como as que tivemos em Portugal. É importante que as pessoas saibam disto. Só em Portugal é que foram sempre os contribuintes a pagar a fatura. E, portanto, nós precisamos de quebrar este ciclo e a forma de quebrar é ter alguém que, dentro das suas competências, respeite com lealdade e cooperação aquilo que é a vontade da maioria do povo português e, sobretudo, garantir que não há mais 3 mil milhões de euros, seja eles quais forem dos contribuídos para a banca, porque foi o que faltou no Serviço Nacional de Saúde. O Paulo Moraes tem dito, já disse, que a classe política portuguesa é claramente corrupta.
Este tipo de discurso, estas generalizações não acabam por minar a própria democracia e alimentam o descrédito das pessoas em relação à democracia? Boa noite. De facto, este discurso não é simpático, mas é verdadeiro. O descrédito da democracia não tem a ver com o que eu digo, tem a ver com a forma como funciona a democracia. E o facto é que, neste momento, a política em Portugal é uma atividade através da qual uma classe política, na sua generalidade, utiliza o Orçamento de Estado para enriquecer um conjunto de grupos económicos. E quem é que alimenta esse Orçamento de Estado? É, obviamente, os contribuintes. São os cidadãos com o seu IRS, com o IVA, as empresas com não sei quantos impostos, IRC, tributações autónomas, pagamento especial por conta. E toda a gente, todas as empresas andam a alimentar o Orçamento de Estado, que depois serve de manjedoura para alguns grupos económicos, ou pela via do Orçamento de Estado, ou por outros mecanismos, irem buscar fortunas obscenas. Portanto, isto é corrupção não no sentido jurídico do crime de corrupção. É corrupção no sentido social, que é a utilização de um poder delegado pelo povo para benefício particular de grupos e de empresas. A atividade política em Portugal hoje é isso. É por isso que há uma grande... apenas isso? É fundamentalmente isto. Naturalmente, nós temos hoje uma dívida pública gigantesca, que, aliás, desde 2008, o discurso político tem sido marcado pela dívida e o déficit, e a recuperação, e mais a dívida, mais o déficit. Ora, há estimativas que dizem que mais de 20% da dívida pública deve-se a casos de corrupção, que, aliás, são feitos à vista de toda a gente, até de uma forma insultuosa. O BPN, o BPP, o BES, o BANIF, as parcerias público-privadas, a compra de submarinos, alguém nunca ouviu falar disto? É assim, cada um destes casos... Eu citei aqui 6 ou 7, custa milhares de milhões de euros. Só o BPN irá custar aos portugueses cerca de 7 mil milhões de euros. E para que as pessoas tenham noção de que são 7 mil milhões de euros, é o que dá mais ou menos para pagar a quase toda a função pública durante um ano, num caso só. Eu elenquei aqui 7 ou 8. É claro que estes casos, mais os juros decorrentes ao longo de anos da dívida pública, que é originada por cada um deles, chega a 20 e tal % da dívida pública. Se não houvesse toda esta corrupção, o IVA seria mais baixo, os cafés mais baratos, o IVA da restauração não seria a 23%, etc. Esse é o grande cavalo de batalha da sua candidatura, é o motivo alterar este estado de coisas a partir do topo da máquina do Estado? Absolutamente, absolutamente, porque só com uma intervenção sistemática ao nível do Poder Legislativo, do Executivo e do Judicial se consegue, tem que ser uma atuação conjunta de todo o sistema, na perspectiva de combater o fenómeno, porque aparentemente o fenómeno é só um, só que tem a ver com a vida de todos. Não é por acaso que hoje nós temos situações de pessoas em Portugal que vivem com 200 e poucos euros por mês e não conseguem aquecer-se porque o IVA da eletricidade está a 23%. Porquê? Para alimentar o tal Orçamento de Estado, que depois, por sua vez, vai alimentar parcerias público-privadas que geram rentabilidades de 20 e tal % ao ano. Isto tem que se acabar de uma vez por todas, porque não faz sentido. O que é que teria feito diferente se fosse Presidente da República, num desses casos que elencou? Por exemplo, vetaria, como a Marisa Matias, o Orçamento Retificativo? Claramente, o orçamento retificativo. Aliás, António Costa começou muito mal e, aliás, com o apoio parlamentar do partido da doutora Marisa Matias. Este governo, ao fim de um mês, ir logo pegar em 2 mil e tal milhões de euros dos contribuintes e colocar na resolução de um problema de um banco, ainda por cima, aliás, com o Banif, houve 2 problemas gravíssimos nesta última fase. O primeiro foi uma forte manipulação de bolsa que existiu pelo facto de, em vésperas do fim do concurso, digamos, de venda do banco, ter havido notícias que disseram que o banco estava falido e, portanto, um banco que já estava descredibilizado, depauperado, ficou com as ações perfeitamente a zero e com a sua credibilidade pelas ruas da amargura. Ora, numa situação destas, independentemente de qual é o processo, a Bolsa tinha que intervir, nomeadamente a CMVM e o Banco de Portugal, no sentido de suspender... Mas como Presidente da República, o que é que faria? Isso não seria também uma força de bloqueio em relação a um governo minoritário, se vetasse o orçamento retificativo? Teria que vetar, na medida em que, com a minha assinatura, jamais se pegaria em 2 mil milhões de euros dos contribuintes para meter num grupo económico, nomeadamente neste caso no Banco Santander. Isso não faz qualquer sentido, isto é completamente imoral. Ainda por cima, como aliás referia a candidata Marisa Matias, se o processo tivesse sido adiado 15 dias, far-se-ia hoje
em 2016, com um mecanismo de resolução em que se comprometiam os acionistas em primeira instância, obrigacionistas de determinada dimensão, depositantes com mais de 100 mil euros, que aliás nem é uma situação nova. Em Chipre saiu-se essa operação poupando os contribuintes. O candidato Paulo Moraes disse, e vou citá-lo, que o Parlamento é um antro de corrupção onde se fazem negócios. Marisa Matias, sendo uma candidata apoiada por um partido, sente-se atingida por esta mancha, se me permite a utilização da expressão lançada pelo candidato Paulo Moraes? Bem, eu devo dizer que tenho o maior respeito pela luta que o Dr. Paulo Moraes tem travado em relação à corrupção. De facto, é um problema fulcral e fundamental que temos que combater. É óbvio. A corrupção... Mas ela mina sobretudo a classe política portuguesa? Não, eu diria a corrupção mina a democracia, ponto. Mina a nossa capacidade de podermos viver em conjunto. Mina a capacidade de termos direitos iguais. Mina, no fundo, aquilo que são as bases da construção de uma sociedade democrática. Respeito profundamente esse combate. Eu, no entanto, não tenho a mesma leitura no sentido... Eu acho que quando se coloca tudo ou todos dentro do saco dos corruptos, estamos a fazer um favor aos corruptos. Porque não é tudo igual. Não é tudo igual, nem todos os partidos são iguais. Eu sei que o Dr. Paulo Moraes terá conhecimento disso, mas penso que nós pautamos por aquilo que fazemos na vida, pelas nossas lutas, pela forma como a travamos e, como disse, respeito a forma como tem travado este combate à corrupção, que é endémica. Mas não é tudo igual, de facto. Na atividade política não são todos iguais. O Dr. Paulo Moraes reconhecerá que o Bloco de Esquerda é um dos grupos parlamentares que mais ativamente tem apresentado propostas no sentido de combate à corrupção, enriquecimento ilícito, os vistos gold, o IMI, as questões do IMI, enfim, uma série de questões que têm sido sistematicamente trazidas. Em termos gerais, isso não deixa de ser verdade. O facto é que, em casos concretos, o Bloco não tem essa coragem para combater a corrupção. Deixe-me contar-lhe um pequeno episódio no minuto. Não, mas desculpe, eu deixe-me só concluir e depois conta, se não se importa. E, portanto, há uma trajetória do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que a esse respeito me parece que é do mínimo de reconhecer que tem feito todo esse trabalho nas várias questões que referi, mas em muitas outras questões, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito à exclusividade das funções no exercício de cargos públicos, nomeadamente no que diz respeito à promiscuidade entre o poder político e os grandes escritórios de advogados e o poder financeiro. E eu própria, e também imagino que está a par disso, nos últimos tempos tenho-me batido em relação àquilo que eu parece que seja uma das principais causas e fontes de corrupção, que está ligada ao setor financeiro de uma forma direta ou indireta, que tem a ver com o combate à fraude, à evasão fiscal, aos acordos fiscais específicos no âmbito do Parlamento Europeu, que tenho exercido como vice-presidente uma comissão especial para a averiguação de todas estas questões, e também no combate às regalias dos eurodeputados, nas propostas sistemáticas de redução de salários. Fiquei curioso com a história que o Dr. Paulo Moraes tem para nos contar. O que eu estou a dizer é que, reconhecendo isso, e termino aqui, reconhecendo isso, sei que o Dr. Paulo Moraes reconhecerá também que nem todos os grupos parlamentares são iguais e que o Bloco de Esquerda é um dos grupos parlamentares que mais se tem batido para um combate à corrupção. Da mesma forma, como entendo que o Dr. Paulo Moraes reconhecerá que, se eu for eleita Presidente da República, serei intransigente em relação à corrupção, e penso que isso saberá pelo que ele conhece da minha trajetória. Não tenho dúvidas sobre isso, mas, enfim, a doutora Marisa Matias, sendo candidata de um partido, enfim, terá que assumir também as responsabilidades disso mesmo. E o que é facto, deixe-me só contar-lhe um pequeno episódio. Quando se deu a privatização da EDP, que foi, aliás, um caso de corrupção de uma dimensão incalculável, aliás, ao fim de 6 meses já estava o Ministério Público a investigar o caso, eu fui muito crítico da Comissão Parlamentar que fazia a fiscalização, que era a Comissão Parlamentar Eventual para o Programa de Assistência Financeira a Portugal, em particular, porque havia vários deputados que estavam diretamente ligados ao negócio. Nomeadamente Adolfo Mesquita Nunes, que estava ligado a uma sociedade de advogados que representava a EDP. Bom, e em particular o caso de Miguel Frasquilho, que, sendo vice-presidente da Comissão, era simultaneamente, trabalhava no Grupo Espírito Santo, ainda por cima na SI, que assessorava os chineses na compra da EDP. Portanto, era um deputado que era vice-presidente da Comissão, assessorava os chineses na compra da EDP, o que era uma situação, do meu ponto de vista, verdadeiramente incompreensível. Ora, na altura,
tendo eu denunciado esta situação, que era aliás pública em muitos locais, o Presidente da Comissão, que é hoje o Ministro Vieira da Silva, que poderá aliás testemunhar este caso, resolveu fazer uma moção de confiança ao Dr. Miguel Frasquilho e toda aquela comissão parlamentar decidiu apoiar o Dr. Miguel Frasquilho, que estava, digamos, a ser atacado nesta situação em que eu o acusava, digamos, de uma situação de completa promiscuidade entre os negócios e a política. Ora, os deputados daquela comissão parlamentar, mais preocupados em defender o deputado Miguel Frasquilho, votaram favoravelmente essa moção de confiança ao deputado Entre Frasquilho. eles os do Bloco. Entre eles o Bloco de Esquerda, absolutamente. Ou seja, o Bloco de Esquerda, embora faça essas grandes proclamações contra a corrupção, no momento de atuar num caso concreto, ficaram mais preocupados com a defesa corporativa do Parlamento do que com o ataque à promiscuidade. Não teve a ver com isso. Aliás, eu acho que o Bloco de Esquerda falará também por si. Eu sou não me coloque mas fora de maneira... só para lhe dar um exemplo. Mas sabe perfeitamente que aí foi uma questão formal. Está perfeitamente a par, foi uma questão formal e processual e que a razão pela qual avançou dessa forma teve a ver com uma questão... São sempre as desculpas de formalismo, pode dizer isso a muitas pessoas que estejam à sua frente. A mim não me poderá dizer. Eu não invoco as questões formais para sobrepor às de conteúdo, até porque nesse caso concreto da EDP sabe muito bem de que lado estive e não há nenhuma dúvida relativamente a isso. Não estou a desculpar rigorosamente nada do que se passou. Concordo consigo relativamente às privatizações, concordo consigo relativamente às parcerias público-privadas, à forma como se sonega o dinheiro público. Concordo com tudo isso. Não estou a desculpar, estou só a dizer que sabe perfeitamente, porque isso foi falado muito na altura, tratou-se meramente de uma questão processual e formal, sem que nós deixássemos, sem que eu deixasse de fazer o trabalho que tinha que ser feito de denúncia, exatamente do mesmo caso que... Dr. Paulo Moraes, o que deve fazer o Presidente da República se romperem os acordos à esquerda com o PCP e com o Bloco que asseguram a sustentação deste Governo? Eu acho que isso não virá a acontecer. Eu acho que o Governo deve se manter em funções, desde que naturalmente tenha uma base parlamentar que o sustente, como é óbvio, não é? Mas eu não vejo que os acordos possam deixar de existir. Agora, o que é importante é que o Governo cumpra as obrigações que tem, nomeadamente as obrigações de cumprimento da Constituição. E eu estou, aliás, muito preocupado. Hoje saiu um artigo no Diário de Notícias, passa a publicidade, do atual Primeiro-Ministro sobre o Orçamento de 2016. E António Costa não fala de algo que é muito importante, que é saber se sim ou não vai continuar a fazer pagamentos de milhares de milhões de euros às parcerias público-privadas, pagamentos ilegais. Esta é uma questão que fica por esclarecer. Se António Costa vai manter ou não, eu peço desculpa, estou sempre a falar disto, mas de facto é imoral, isenções de IMI a fundos de investimento imobiliário, e eu estou sempre a insistir nesta tecla, porque efetivamente é completamente imoral. Qualquer um de nós que viva no T3 ou no T4 paga IMI e um promotor imobiliário que tenha 200 apartamentos tenha isenções de IMI, que aliás são inconstitucionais, porque a Constituição no seu artigo 104 diz justamente que a tributação do património deve ser proporcional ao património, obviamente, e no entanto os sucessivos orçamentos dos vários partidos nos últimos anos têm mantido isenções de IMI aos fundos de investimento imobiliário. Como é saber também... Dos vários partidos, Dr. Paulo Moraes... Dos vários partidos que estiveram no governo, sim. Vejamos. Tem razão, não questiono isso. É porque isso pôs sempre tudo no mesmo saco. Se o Primeiro-Ministro António Costa não cumprir as promessas eleitorais... Deixa-me só dar mais uma nota. E saber quanto é que, de uma vez por todas, e o Bloco de Esquerda pode aí dar uma grande ajuda, vai haver de recuperação de ativos por via da corrupção. Toda a gente fala, o Bloco de Esquerda fala muito disso, eu concordo, que o Estado deve começar a recuperar os ativos que nos são tirados pela via da fuga ao fisco, corrupção, etc. E quero saber quanto é que vai haver de recuperação de ativos em 2016. Nós temos um gabinete de recuperação de ativos na Polícia Judiciária, temos uma excelente lei de recuperação de ativos, e o que é esta recuperação de ativos? É ir buscar o dinheiro que nos foi tirado, é ir buscar o dinheiro do BPN que está em contas no Luxemburgo, é ir buscar as propriedades da família Espírito Santo. Eu quero saber se as promessas do Primeiro-Ministro António Costa não forem cumpridas, demite-o? Como já disse que demitiria um Primeiro-Ministro que não cumprisse as promessas. Absolutamente. Isso é válido para o Dr. António Costa, seja quem for. Ninguém tem direito de mentir aos eleitores. Não há contrato mais sagrado em democracia que o contrato de voto. O voto não é a escolha do Mr. Simpatia ou da Miss Simpatia. Não, o voto é um contrato. Quando alguém coloca uma cruz no boletim de voto, está a fazer um contrato, que é: eu coloco-te nesse lugar,
Primeiro-Ministro, Presidente da República, o que for, em contrapartida tu tens que fazer aquilo a que te comprometeste. E por isso, se alguém se candidata com um determinado programa eleitoral e depois faz exatamente o contrário, só lhe resta ser demitido ou despedido, para não ser mais antipático. José Marisa Matias, como é que se vai dar com um governo que, se for eleito a Presidente da República, que mantém os compromissos internacionais, o tratado orçamental, que nos obrigam a regras que já considerou subservientes em relação a Bruxelas? Bem, deixe-me só retomar um pouquinho do que estava a ser dito, porque eu acho que não basta um conflito político para demitir um governo ou para dissolver uma Assembleia. Acho que não basta, porque nós não podemos viver num clima permanente de instabilidade ou de irmos para além dos poderes que estão consagrados para cada um dos órgãos de soberania. Acho que essas questões devem-se colocar... Mas o Presidente tem esse poder de dissolver o seu Parlamento. Mas acho que deve Mas acha fazê-lo... mentir é um pequeno conflito? Mentir Mentir aos eleitores é um pequeno conflito. Não, eu não disse mentir aos eleitores um pequeno conflito. O que eu acho é que existe, tem que haver uma base de confiança, de lealdade, de cooperação entre as diferentes instituições e, portanto, não andarmos sempre todos atrás com a bomba atómica na mão, achar que ela pode ser detonada em qualquer momento. Mentir não é aceitável em lado nenhum, muito menos na política. Mas o que eu estava a dizer, não basta um mero conflito político no sentido de dizer que, obviamente, há órgãos que fazem esse escrutínio, como a Assembleia da República. Se perder a maioria na Assembleia da República, se não houver apoio a um governo, é uma questão. Se um Primeiro-Ministro falhar gravemente relativamente aos seus deveres de Estado, também é uma questão a ter em conta, mas eu penso que elas devem estar delimitadas porque os órgãos de soberania não andam para se atropelar uns aos outros. Acho fundamental, e no quadro daquilo que são as funções do Presidente da República ou da Presidente da República, acho fundamental, obviamente, que o Presidente possa suscitar um debate sobre as questões como a da corrupção, é uma questão fundamental, mas não apenas essa, as questões da justiça, por exemplo. A justiça é outra dimensão que cabe, penso eu, à Presidente da República suscitar um debate amplo na sociedade portuguesa. Nós tínhamos uma justiça que era lenta e que era cara. O Presidente da República, do seu ponto de vista, agora... deve ser um aglutinador do diálogo entre... Deve suscitar debates que são relevantes para o funcionamento da democracia, para o funcionamento das instituições e deve garantir esse funcionamento. E, portanto, a justiça é uma questão essencial, porque ela era cara, era lenta e neste momento é cara, lenta e distante, com os encerramentos que houve, etc. Mas a bem da estabilidade, e eu perguntava-lhe isso mesmo, a bem da estabilidade, onde é que deixa as suas convicções pessoais contra, por exemplo, o Tratado Orçamental, contra as regras de Bruxelas, simplificando, em relação ao que eu acho este governo se comprometeu? Nós estamos numa eleição para Presidente da República e passa-se o tempo a discutir as regras do Tratado Orçamental, que podemos estar a discutir as regras da Constituição. São essas que devem valer, são essas que se devem sobrepor. O Tratado Orçamental representa mais 20 anos de cortes no Serviço Nacional de Saúde, com os custos que tem tido para a vida das pessoas e para a estabilidade das pessoas aqui. E é isso que é o fundamental. Não há nenhum outro país na União Europeia que deixe que a sua lei fundamental seja ultrapassada em nome dos supostos compromissos. Se há compromissos europeus que se sobrepõem à nossa lei fundamental, o que tem que valer é a nossa lei fundamental. Funciona assim para os outros, tem que funcionar para nós. Nós não somos menos. Portugal não é menos, temos que defender o nosso país, não somos menos que os outros. E, portanto, resumindo e concluindo, se houver conflito, vale a Constituição da República. Há margem de manobra para valer a Constituição e negociar com Bruxelas e não sermos subservientes, como diz a... Completamente. Há um pequeno equívoco. Portugal, o Estado português, pode perfeitamente cumprir o Tratado Orçamental, baixar o déficit e até começar a reduzir a dívida. Neste momento, o saldo orçamental primário, portanto, o orçamento, tirando o serviço da dívida, é positivo. Dr. Paulo Moraes. Perfeitamente. Deixe-me só concluir, depois deixem de Sim, com Dê-me só um certeza, tem razão. O saldo orçamental primário sendo positivo, pode-se baixar o déficit como? Baixando a despesa nas parcerias público-privadas em milhares de milhões de euros. Baixando o serviço da dívida. Aumentando a receita por via das isenções fiscais dos tais fundos de investimento imobiliário. Se deixarem de ter isenções, isso representa mais de 1.000 milhões de euros no orçamento. Ou seja, pode-se aumentar a receita como? Colocando todos os portugueses, particulares e empresas, a pagar impostos por igual. Basta isto. Aumenta-se a receita. Baixa-se a despesa. Impostos por igual em função do rendimento, deduzo. Quem ganha mais, pagar mais impostos. Eu estava a falar do património. Eu estava a falar só do IMI. Já nem estava a falar de mais nada. Estava a falar só do IMI. Portanto, se houver IMI igual para todos... Mas o Presidente da República
essas decisões não são mais executivas, não cabem mais ao Governo? Sabe que um dos problemas dos últimos presidentes é que passaram um pouco a ideia que os presidentes devem ser uns inúteis da República, e peço desculpa até da expressão, que não é muito delicada, mas é real. De facto, a presidência tem sido exercida, quer pelo atual presidente, quer pelo anterior. Bem, não vou mais para trás, até porque o quadro constitucional mudou. Mas nos últimos 20 anos, ficamos por aí, a presidência da República foi eleita por alguém que não exerceu as funções de presidente da República. E deixe-me concretizar. Neste caso concreto do IMI, ou de outro qualquer, até mudo de exemplo. O Presidente, quando toma posse, quando jura a Constituição, jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Então o que é que acontece? Um Presidente que toma posse tem que ler a Constituição de cima a baixo e perceber que se há artigos que estão a ser violados, o Presidente tem que intervir. Não é pode intervir, tem que intervir. Dou-lhe um exemplo muito prático que as famílias percebem todas, que é: diz a Constituição que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito. E, no entanto, quem tem um filho no 9º ano, que é ensino básico, sabe que gasta só em livros cerca de 400 euros por ano. E depois há duas hipóteses. A classe média e algumas pessoas com dificuldade compram os livros. Quem não pode comprá-los vai humilhar-se e pedir a uma junta de freguesia ou uma instituição para ter os livros. O que é que tem que fazer um Presidente da República? Tem que obrigar o Executivo a fazer com que os livros sejam gratuitos. E já agora deixe-me só dizer, isto nem sequer custa dinheiro. Basta cumprir o que está também na lei portuguesa, que é criar em cada escola um banco de troca de livros em que os meninos, no fim do ano, deixam os livros do ano anterior e trazem os do ano seguinte, que é aliás o que está na lei. O que é que tem que fazer o Presidente da República? Obrigar ao cumprimento da Constituição e da lei. Sim, eu concordo com o que referiu tudo em relação às escola pública. Até agora tem concordado muito com o candidato Paulo Moraes. Não, mas eu concordo, eu discordo na forma como depois estas coisas se põem em prática. É o Presidente que tem que pôr em prática. Mas para concluir o que eu ia dizer, não faz mal nenhum ter interrompido, eu também já o interrompi uma vez, não é... Eu concordo com isso. Agora, há aí uma incompatibilidade, Dr. Paulo Moraes, é que não se pode mesmo cumprir o Tratado Orçamental e ter a escola pública que falou, universal e de qualidade, igualitária para todos. Não se pode cumprir o Tratado Orçamental e ter Serviço Nacional de Saúde para todos, porque, de facto, quando falamos das regras europeias, ou o que é que tem que sobrepor os compromissos, é quando falamos, por exemplo, de um déficit que, se nós enterrarmos 3 mil milhões de euros de dinheiro público dos contribuintes na banca, não conta, peço imensa desculpa. O governo que apoia, peço imensa desculpa, não é sério. Não é sério, até porque sabe perfeitamente qual foi o voto do Bloco de Esquerda relativamente ao orçamento retificativo. Não é sério, não vale tudo, não é sério. Mas o que eu queria dizer, quando nós estamos a falar destas questões, estamos a falar de um sistema que permite que 3 mil milhões de euros não sejam contabilizados no déficit, mas o investimento de 3 mil milhões de euros na saúde pública, que salva vidas, é contabilizada no déficit. É nesse sentido que há contradição profunda. Mas podem buscar lá as parcerias por privada? Pode-se ir buscar a muito sítio, mas seguramente não se pode ir buscar ao Serviço Nacional de Saúde nem à escola pública. E por isso é que nós temos que fazer valer o que está na Constituição se houver alguma contradição. Porque é aí que estão os direitos fundamentais. Aí é que nós sabemos que, por exemplo, não se pode atacar mais o trabalho, não podemos precarizar, tornar precariedade com uma norma de trabalho para quem tem trabalho. Não pode ser às custas do desemprego, não pode ser às custas da imigração forçada, não pode ser às custas disso. E não podemos ter problemas em dizer, às vezes há contradições, às vezes há conflitos, o que é que vale? A Constituição da República é o que vale e deve sobrepor-se em relação ao resto. Se fosse compatível, eu diria. Não é compatível, conheço muito bem. Eu sublinhei há bocado que houve mais acordo do que desacordo nesta conversa. O que é que marca a sua grande diferença em relação a esta candidatura, sendo que não é o seu principal adversário? Tem um minuto para... Sabe que eu não tenho um principal adversário, não é? O meu objetivo é, durante a campanha eleitoral, dizer o que farei enquanto Presidente da República. E o que eu tenciono fazer como Presidente da República é pegar em todo um potencial que existe neste país. Portugal é um país bem situado, com bom clima, boa posição, tem muito mar, muito espaço aéreo e, no entanto, não aproveita essas potencialidades e tem, além disso, uma população que é fantástica, como dizia o antigo Ministro das Finanças, mas, sobretudo, nós temos as fronteiras mais antigas da Europa. E com isso tudo Com isso tudo, com esta matéria-prima fantástica, depois o resultado é miserável e não se cumpre nem o artigo 1º da Constituição, que diz que Portugal é uma república baseada na dignidade da pessoa humana. E não há dignidade da pessoa humana quando
As pessoas vivem com 200 euros por mês. Quando os desempregados são chamados de 15 em 15 dias ao centro de emprego para mostrar que estão vivos como se fossem criminosos ou arguidos com termo de identidade de residência. Quando uma família, para comer uma refeição por dia, tem que ir esmolar a uma cantina social, que são mais de 1000 em Portugal. E, portanto, tem que se recuperar esta dignidade da pessoa humana. Como? Pegando em todo este património dos portugueses e colocando ao serviço dos próprios portugueses, que merecem ter melhor qualidade de vida e mais desenvolvimento para o futuro. Então só isto. Ficaram, presumo, claras as propostas dos candidatos. Agradeço terem aceitado o nosso convite. A caminho das presidenciais, voltamos amanhã. Repete a candidata Marisa Matias com a candidata Maria de Belém Roseira. Encontramos-nos amanhã. Tenham uma muito boa noite. Boa noite também para os meus convidados. Até amanhã.